Padre Moore, né? O senhor poderia contar um pouco dele, como é que o senhor chegou a ele, como é que o senhor vê o trabalho do Padre Moore? Claro. Marcelo, o padre Charles Theodore Moore é um sacerdote norte-americano que está aí nos seus, se eu não me engano, ele é de 1950, já um ancião dos seus 70 e muitos anos, 73, 74, e que ele é mais ou menos, vamos tentar entender. Imaginem as testemunhas oculares, não? Quando nós temos alguns textos sagrados, inspirados do Novo Testamento, particularmente São João toca muito nisso, e aquele que viu dá testemunho, é um pouco, guardando total proporção, é um pouco do que nós podemos dizer do Padre Moore, assim conhecido em todo o mundo, hoje já muito conhecido, porque ele é testemunho ocular de uma época de eventos que são significativos, se nós pensarmos para a história recente da igreja, e que ele acompanhou, ele viu tudo isso de perto. O Padre Moore, o que acontece é que ele residia no Colégio Franco-Canadense de Roma, e ali ele teve contato com um homem que irá marcar um arcebispo que residia também no mesmo colégio, que irá marcar a sua vida, e já falaremos disso. Como conheci Padre Moore? Certa ocasião, investigando sobre o tema da infiltração, sobre o tema a relação Santa Sé com a maçonaria, infiltração mesmo, não da igreja, mas do organismo governamental vigente, da estrutura oficial com a infiltração maçônica. Um dia eu chego a uma conferência, mais do que uma conferência, uma live que o Padre Moore fez com um canal de língua hispânica, muito conhecido de todos, se me permite, posso citar? À vontade. O canal do Luiz Roman, Conoce, Ama e Vive Tu Fé. E muito bem, ali eu fui ter contato com o trabalho do Padre Moore, que à época acabara de escrever um livro, que já escreveu em inglês e já está traduzido para o espanhol e já com outras tiragens. E esse livro vai de alguma forma vai trazer uma avaliação, vai trazer uma abordagem de época de uma determinada situação que vale a pena tentar entender. É um pouco impactante o tema, porque trata da infiltração maçônica e vai tratar, é um tema que eu reconheço já de antemão, no início da nossa conversa, que eu não sou um especialista. Realmente não sou, não tenho essa ilusão, que é o tema da vida de João Paulo I e de, muito bem, o que se passou com João Paulo I. Depois fui ler, fui acompanhar outras conferências. Ele escreve a obra, que não sei dizer como está em inglês no original, mas em espanhol, Assassinato en el 33º grado, se não... Assassinato no terceiro grau. No 33º grau, se não me equivoco. E o Padre Moore é tipicamente, veja, embora ele tenha tido contato com o mundo hispânico muito forte, isso deixa notas na forma de conviver, né, Marcelo? Claro. Se abstrai muito disso. E ele morou muito tempo no México, foi pároco, deixou um orfanato, um homem de almas, um homem de apostolado, um sacerdote zelosíssimo. O que acontece é que, por ter sido a testemunha ocular, num determinado momento, ele afirma que sua consciência exigia que ele desse testemunho da verdade diante da situação que não é qualquer situação, extremamente delicada pela qual passamos, pela qual a qual a igreja enfrenta nesse momento. Então ele resolve escrever a obra quase que como uma memória, quase que como um tombo, uma memória viva, aquele que viu dá testemunho. E por quê, Marcelo? Porque ele escreveu 2 livros. La Madrina, a Madrinha, a Madre Pasqualina, a secretária de Sua Santidade, o Papa Pio XII, fora a sua madrinha de ordenação. Foi a madrinha? Foi a madrinha de ordenação. Olha. Quer dizer, essa madrinha de ordenação, tenham cuidado, não se pode ser senão um sacerdote. Mas ela era uma espécie de intercessora sua. Certo, entre aspas. Né? Entre aspas. Mas a sua obra que vai dar projeção para ele no cenário internacional como uma crônica viva de eventos históricos que tiveram importância, relevância sumária na Santa Igreja,
e é a história por essência, vão dar no assassinato no 33º grau. O Padre Moore, mais tarde, vamos falar muito disso aqui, mas ele realmente ele vai ao México missionariamente, e hoje, Marcelo, ele reside na Espanha. Se não me engano, ele está no território, não mora em Sevilha, mas mora numa cidadezinha, numa pequena cidade do interior, que está dentro do território da Arquidiocese de Sevilha. Sevilha virá ao Brasil, se me permite, virá ao Brasil agora no mês de novembro, onde será um dos conferencistas da Liga Cristo Rei. Do Fórum da Liga Cristo Rei. Então, muito bom. Um preâmbulo. O Padre Moore, depois fizemos amizade, somos hoje amigos, dentro do... Não é que é todo dia, mas nos falamos. Ele ficará hospedado lá em casa, Marcelo, quando vier agora para o Fórum da Liga. Nossa, ótimo. E quiçá já, talvez você esteja lá conosco para conhecê-lo, dê uma passada lá em casa. Vai ser um prazer, uma honra. E ele vem sendo solicitado para contar um pouco da história, que é uma história não de derrota, mas da expectativa do triunfo de Cristo. Fizemos uma live, Marcelo, há um tempo atrás. Tem quanto tempo? Uns 2 anos? Isso? Não chega a ter 2 anos, um ano e meio. Mas... Foi agosto, se eu não me engano, de 2023. Então 1 ano. Então. Um ano, agosto de 2023. Essa live repercutiu muito, porque ele é muito, muito simples na forma como exibe, como se exprime, como fala, como expõe os fatos. É isso, a priori é isso. Agora, o que cerca a história do Padre Moore, né? Padre Moore, quando esteve em Roma, ele secretariou, Marcelo, um arcebispo franco-canadense de língua francesa, só para que compreendam, né? Chamava-se Edouard Gagnon. E esse homem havia sido incumbido pelo Papa Paulo VI de fazer o levantamento de todos os possíveis oficiais maçons infiltrados na Cúria Romana. Existiam. Sim, existiam. Isso não é... Veja, não estou descobrindo América alguma, não. No século XIX também tinha aquela famosa lista de filtrar. Isso é uma coisa que já vem de longa data, né? Isso sim, nós já veremos, Marcelo, que na segunda metade do século XIX, quando a alta venda ela se reúne para realmente... isso não é teoria da conspiração, não. Isso há atas, isso há documentos abundantes de historiadores sérios que remontam aos eventos. Quando a alta venda ela faz a reunião para pensar de fato num plano prático, objetivo para infiltrar a estrutura governamental, a estrutura jurídica temporal da Santa Igreja, e ela toma algumas decisões graves e passava por fragilizar o clero, o que nós temos que entender é que isso foi posto em prática segunda metade do século XIX, ou seja, a partir de 1850. No tempo do Pio IX, né? Pio IX era, a priori sabemos que um simpatizante das ideias liberais, que tinha até membros. Uma coisa eu quero deixar claro, nos desculpem, nós vamos ir e voltar e o Marcelo vai realinhando, é parte disso, mas sem deixarmos pontas de fio soltas. Uma coisa que tem que ficar claro para contar a história do Padre Moore e a história da infiltração. Não há documentação que comprove, e não há mesmo, a pertença de um romano pontífice sequer a uma das lojas maçônicas. Não existe, não é, Marcelo? Não tem. Não há documentação que diga, ei, ponto. Não tem. Né? Você tem bispos, você tem cardeais, você tem arcebispos, você tem bispos, tem muitos sacerdotes, dos papas nenhum. Você tem claramente papas que foram anuindo, foram já muito infectados por ideias progressistas, eles foram anuindo aos ideais revolucionários da maçonaria, no fundo, os mesmos ideais liberais que culminaram nas revoluções modernas, com ápice na Revolução Francesa, da qual você é um expert no tema. Não, imagina, não sou expert. Você é um expert no tema, Marcelo. E fato é que, sim, eram podemos dizer, simpatizantes e até entusiastas de algumas dessas ideias, e o ápice é com João XXIII e com Paulo VI, exatamente. Que eram liberais na mentalidade... Assim.
Liberais de carteirinha, de assim. carteirinha, né, nas suas ideias. Só que não afiliados a nenhuma loja. Isso não tem como. Aí nós teremos de forçar mesmo a barra se quisermos dizer que eles estivessem filiados a alguma das lojas. Não. O que acontece é que a infiltração ela tomou território e ela foi sendo feita programática. Quando Roncalli, o então cardeal-arcebispo patriarca de Veneza, o futuro João XXIII, ele é eleito ele é eleito Romano Pontífice, é claro que a amálgama, a carga de ideais liberais que ele trazia em si vão com ele para o trono de Pedro, não vão, Marcelo? Vão. Né? Infelizmente. Infelizmente vão com ele para o trono de Pedro, e um pouco mais grave ainda será com Paulo VI, que será mais intensamente que ele, até porque teve mais tempo. O próprio nome dele, João XXIII, é estranho, porque é o nome de um antipapa, né? Exatamente. E é o nome que está lá no romance do Il Santo, legado do grupo do Bonaiuti, toda uma turma com péssimo histórico. O Ernesto Bonaiuti, que era seu amigo, acho que de turma de seminário, né? Marcelo, se não me esqueço, se não me engano, que se reencontraram em Paris. Bonaiuti, que foi expulso do ministério sacerdotal, para mim, pelo maior romano pontífice da história, à exceção de São Pedro, que foi o grande São Pio X, que quando começou a identificar, já naquela época, né, Marcelo, os maçons, ele criou uma polícia interna para fazer a identificação dos maçons. E um dos que, claramente, esse não era só um liberal de ideias, esse era um filiado, era o padre Ernesto Bonaiuti, que vai ser expulso do clero, que era amigo pessoal do João XXIII, né, do padre Roncalli, depois vão ficar amigos. É interessante um episódio, Marcelo, que quem conta isso, de alguma forma é um autor de autoridade e pode se complementar com outras fontes, mas ele é sério, que é meu Deus, o que escreveu a História Não Contada do Vaticano II, professor Roberto de Mattei. O de Mattei, certo. O de Mattei. O de Mattei conta que o Bonaiuti chega à Anunciatura Apostólica da Santa Sé em Paris, último estágio de Roncalli antes de Veneza, era Sófia, né, Marcelo? Ele sai de Sófia para Paris, e de Sófia na Bulgária, e de Paris para Veneza. Então diz que eles se encontram, você com certeza leu. Lembra-se, Marcelo, que... Não lembro. O Bonaiuti está na Nunciatura de Paris e o Bonaiuti fala para ele: Roncalli, nós vamos conseguir alterar a Constituição da Igreja. E nós vamos fazer triunfar os nossos ideais, os ideais maçônicos, não é? Os ideais maçônicos cujo expoente máximo foi na Revolução Francesa. E Roncalli, todas as nunciaturas, Marcelo, elas tinham um trono, uma cadeira, simbolizando o governo dos romanos pontífices. Era um símbolo mesmo, cercadinha, direitinho, aí diz que abre-se ali o cercado, Roncalli abre e diz a ele: senta aqui. Era uma imagem, não? Era um símbolo, né? Um símbolo bem forte. Bem forte, né? Toda a amálgama de ideias que ele representava trazido. Bom, voltemos ao padre, por causa da infiltração aqui que fizemos esse preâmbulo. É importante colocar esses preâmbulos para quem está chegando agora ter um pouquinho, né, Marcelo, mais de materialidade. Senão pode ser que não entenda nada. O que acontece? O arcebispo Gagnon, estranhamente, mas ele é incumbido pelo Papa Paulo VI de fazer o mapeamento dos maçons. O porquê? Iremos longe demais. Não dá para saber. Por que Paulo VI, se era simpatizante dos ideais quis liberais, fazer essa lista. Por que ele quer fazer uma lista? Era um pouco de proteção a si próprio, talvez. Deixa eu ver o grau de exposição que se tem dos oficiais maçônicos, se eles estão sendo rastreáveis ou não. Aí vai ser muita coisa. É mirabolar muito. Exatamente. Não dá para entrar no interior dele. Se havia uma retidão em tentar, talvez, dar uma guinada. Não vamos por aí. O problema é que o arcebispo Gagnon era um homem reto. E ele tinha sido sinalizado por outros dois cardeais internos da Santa Sé, o cardeal Staffa e o cardeal Oddi, que ocupavam postos significativos dentro do Vaticano.
Eu sempre confundo os postos dos dois, viu, Marcelo? O que era Secretaria de Estado, o que era... Mas não importa. Não era o Viotti que era o secretário de Estado ou foi depois o Viotti? Agora eu não me lembro realmente. Pode ser. O secretário de Paulo VI era o Viotti. Eu também agora mas já confundi. Mas o Cardeal Oddi e o Cardeal Staffa certo. tinham posições relevantes dentro da Santa Sé. Relevantes. E é o Cardeal Staffa que chega a Paulo VI e realmente reforça a posição de que era preciso enfrentar a infiltração, que era bastante já dilatada. Mais tarde se saberá que, só para se ter uma ideia, um desses membros, dos quais já falaremos, Marcelo, tinha um dossiê sobre toda a sua atividade junto à Interpol, a Polícia Internacional. Um desses membros da infiltração, já chegaremos nele. Bom, o arcebispo Eduardo Gagnon era um homem reto, contra o padre Moore, que era um homem de ótimas disposições, um católico fervoroso, um sacerdote mesmo do Altíssimo, um homem de piedade, um homem de valor. Mas, Marcelo, é um pouco do nosso erro, um pouco ingênuo. Ah, tá. Um pouco ingênuo, não é ingênuo. Que pena. É que assim, para algumas questões não dá para ser ingênuo. E o que houve? Ele mapeia uma lista, segundo o padre Charles Moore. Tá bem? É ele a testemunha. Uma lista que trazia em torno de 111 membros. 111, 115 membros. E houve um erro crasso, isso dá 2 volumes, 2 volumássimos. O dossiê, já imaginou um dossiê de 2 volumes parrudos que ele manda imprimir, ele encaderna. Olha, foi um trabalho sério. Trabalho sério para entregar nas mãos de Paulo VI. Só que o que acontece? O jornalista italiano que tinha uma lista, que me parece sobre a qual ele se apoiou muito, chamava Mino Corelli. Acho que é Mino Corelli, ou Mino Pecorelli, né? Pecorelli. Muito bom, Marcelo. Essa lista era, na verdade, era do jornalista. O jornalista Mino Pecorelli. Mino já é um diminutivo, um apelido, né? Que, Marcelo, bom, o que se tem é o fato que, dias depois no jornal italiano, não me lembro se era o Corriere ou se era o seu principal concorrente, La Stampa, mas fato é que o Pecorelli morre, assim, misteriosamente. Foram plantados nomes que não eram de fato. E essa foi qual a ingenuidade, Marcelo, do arcebispo Gagnon, do Monsenhor Gagnon? Ele coloca junto nomes que eram e nomes que não eram, sem perceber que esses nomes foram colocados juntos de quem não era para criar uma cortina de fumaça. Quer dizer, quando você mescla os que são com os que não são, a lista já perde a autoridade totalmente. Porque, afinal de contas, se todos não são, quem é? Essa é a pergunta. Não é? Exatamente. E quem provará quem é? A lista. Né? A lista já está desacreditada. E acho que Paulo VI tinha sido alertado disso, que havia uma transposição de listagem do Pecorelli para o dossiê. Não que foi só ir sentar e colocar, ele investigou. O Monsenhor Gagnon investigou. Mas fato é que o dia da entrega do dossiê, quem dirige um desses Fiats velhinhos, mais ou menos como aquele antigo 147, aquela caixinha de fósforo horrível, né, que quase não se trocava de marcha, né, foi o padre Charles Moore. O Monsenhor Gagnon o chama, ele já era sacerdote, e há 3 anos, se eu não me engano, Marcelo ainda o chama e diz: olha, me leve a Santa Sé, eu tenho que entregar um documento ao Papa. Diz que ele tinha um semblante um pouco, o Monsenhor Gagnon um pouco carregado, Marcelo, só que estava feliz. Ele sobe, diz que põe os 2 volumes na frente de Paulo VI, e Paulo VI fala para ele: pode levá-los. Disse: mas Santo Padre, o senhor me os encomendou? Não, pode levá-los. Estou velho, estou doente, e isso fica com o meu sucessor. Não quero saber disso.
E fato é, Marcelo... Foi em que ano isso? 78. Ah, no ano da morte 3 dele. meses antes. 3 meses 3 meses após esse encontro entre o Monsenhor Gagnon e Paulo VI, ele falece. Ele já estava doente há uns 7, 8 anos, não, Marcelo? Muito doente. Muito doente, doente mesmo, se arrastando, debilitado fisicamente. Mas fato é que o Monsenhor Gagnon desce e diz que entra no carro enfurecido, Marcelo, enfurecido, chateado. O Padre Moore no volante da caixinha de fósforo, e o padre disse que a única coisa que passava pela cabeça é: fica quieto, não abra a sua boca não, deixa ele. Diz que ele vociferava batendo no... Mas não quer, não aceita, não entende. E o padre falou: deixa eu ficar quietinho, e a coisa passa. Paulo VI faleceu, conta o Padre Moore, falece, e é eleito o seu sucessor, Albino Luciani. Albino Luciani. E Albino Luciani, torna a dizer, não sou especialista, mas já estava... Duas coisas que me parece ficar claro, Marcelo, sem romantismos e sem conspiracionismos. Ele já era um liberal de mentalidade, tudo bem, está claro, de ideias extremamente liberais. Ele já era de liagem de Nouvelle Théologie, ele já tinha bebido de todas as fontes contaminadas, né, da alteração teológica, da compreensão da revelação, da mudança incondicional da compreensão da revelação, de uma outra infiltração que ela está unida à base da infiltração maçônica. Nós vamos entender isso depois, que é a infiltração maçônico-judaica. Isso não há dúvida, tá bem? Você modela aí. Mas fato é, Marcelo, que o Padre Moore, eu só estou me fiando nele, dizia que João Paulo I era extremamente reto, mal formado, já contaminado nas suas ideias, já era um modernista de concepção teológica, de cosmovisão. Eu sei, mas não era uma pessoa desonesta. Muito pelo contrário, extremamente reto. Isso existe. Isso existe, não é? Extremamente reto. Tanto é que quando ele é eleito... O problema é que esses filmes de Hollywood fazem um desserviço, seja o Hollywood norte-americana, seja Hollywood italiana, as raízes da vida e companhia. Eles fazem esses filmes que não ajudam em nada, que são péssimos, né, Marcelo? São péssimos. Como historiador, você sabe disso. Sim, eles inventam. Né? Inventam. Por exemplo, uma coisa que nunca existiu. Eu acho que é bom pôr alguns elementos para pôr luz na inteligência. É o encontro do padre Karol Wojtyła. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. O encontro do padre Karol Wojtyła com o padre Pio em San Giovanni Rotondo. Aquilo nunca existiu, Marcelo. Jamais houve aquele encontro que o padre Pio teria dito que aquele sacerdote teria de receber porque ele seria o futuro papa. Marcelo, os dois nunca se encontraram. Não há um único documento de ata ou de tombo em San Giovanni Rotondo que mencione isso. Quer dizer, isso é criação cinematográfica. Porque as pessoas acabam acreditando. Né? Acreditando. E a cinematografia sobre João Paulo I, sobre Paulo VI, sobre João Paulo II não tem jeito. Ela é narrativa construtivista mesmo. Para criar uma imagem. Imagem de um santo. De uma figura. Agora, o João Paulo I era um homem muito reto. Fato é que quando ele assume o pontificado, ele pede a presença do Monsenhor Gagnon. E o Monsenhor Gagnon vai dizer para ele: agora chegaremos. Segundo o próprio cardeal Staffa, que ele só tinha uma chance do pontificado dele dar certo. Era limpar a cúria, Marcelo. Palavras do Padre Moore, hein? Tá bem? Filme nele. E ele não é qualquer coisa. Era dar certo. Era limpar a cúria romana da infiltração. E o chefão da infiltração, tem um nome, Marcelo. Era o prefeito da Sagrada Congregação para os Bispos, o cardeal Sebastiano Baggio. Até tem aquele jogador de futebol italiano, né? O Roberto Baggio, né? Muito famoso. Nas década de 90 e principalmente. O cardeal Baggio, durante 10 anos, durante uma década à frente da congregação para os bispos, ele nomeou 80% de episcopos, de ordinários revolucionários. 80%. Lembrando que nessa época também era o tempo do Casaroli também.
Que fez a Ostpolitik que também. foi terrível. 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 A chave, Marcelo, cá entre nós. Não quero nem... A chave são os secretários de Estado. Tá? Que é o pico, o ápice da carreira diplomática. Mas nos secretários de Estado se entenderá muita coisa. Todos eles. Mas não teve praticamente... Olha, tivemos um santo, não como secretário de Estado, um santo de fato. Não canonizado, mas de fato um homem santo. O Mero del Baus. O cardeal espanhol Rafael Mero del Val. Grandioso. Grandioso Mero del Val. Mas depois você vai pegando os nomes que você quiser, né? O de Leão XIII, antes já era muito ruim. Gasparri, né? Gasparri e o... o Rampolla. Rampolla. Quer dizer, Rampolla. O Gasparri será o de Pio XI, não? O Rampolla é o Gasparri, é que eu me troquei. Não mas os dois também não eram bons. Está tudo ali, Tá tudo ruim. A chave são secretários de Estado, mas o fato é que os secretários de Estado já dessa época já todos terríveis. Depois, cá entre nós, o Sodano será muito ruim. E já está, né? Os seguintes também serão muito ruins. O Casaroli, né? A menos de 30 moedas de prata, viu? A menos de 30 moedas de prata. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.